O que carrega o Richard Serraria, né? O que carrega dentro desse grande tambor? E qual foi a fronteira que foi decisiva para te avançar numa etapa que foi determinante para a tua vida? Yo he encontrado en el tambor de repique del candombe uruguayo un patrón rítmico muy similar al de la milonga. El tambor es un instrumento ancestral de música, pero también de comunicación. Contanos, Richard, ¿qué otra cosa has encontrado en el tambor de sopapo? Nasci no Quarto dos Santos, na Serraria. Para quem não sabe, bem ao sul da lama do Arroio Dilúvio, a 6 ou a 7 de janeiro. A certidão diz a 7, mas minha família toda jura que foi a 6. Embora tenha nascido no então Beco dos Amigos, casa de meu avô, não morávamos onde batia o rio, no fundo do pátio todo inverno. Eles se conheciam. O velho João, mestre de obras, sabia que dali daquela marca no pé de chorão, o rio e o inverno não passavam. E não admitia que nenhum neto não nascesse na beira do Guaíba. Minha mãe e meu pai vieram da Sanga da Morte no Cristal assim que dei os primeiros sinais de inquietação por nascer. Mas chegando na serraria, o velho disse que eu devia ter ainda umas 24 de silêncio pela frente. Foi aí que deu liga. Tarde da noite, não houve tempo para preparar o quarto da frente da casa onde nasciam os netos. Assim, improvisaram para minha mãe uma cama no quarto dos Santos, que era uma espécie de santuário dentro de casa, com entidades de gesso, frente para o sol de manhã, um lugar lavado e leve, como dizia o velho meu avô. Não sei por que a minha pressa em nascer, mas a verdade é que na mesma madrugada vim ver as coisas aqui por fora, guiado pelo olho cego do sol que tem muita sede no Rio Grande em todo início de janeiro. Peço ajuda a quem puder esclarecer meia dúzia de perguntas sem sentido. Um homem vive como morre, sem saber de nada, solito nomás, como uma cova no Campo Santo. Enterro de pobre, é uma vala sem nome, só um buraco, sem gente além do homem da pá. Isso é tudo que se tem, isso é tudo que se tem. A palavra é o elemento que me constitui, né? É o meu ponto de partida sempre, seja na canção, no rap, na tamboralitura, na roda de tambor, que tem uma poesia. Eu sempre, o meu primeiro filtro é a palavra. E talvez uma poesia que possa também
ser, de certo modo, ecos daqui e ouvidos de lá. Ecoar aqui algo que diz respeito à África, que diz respeito também aos povos originários, aqui uma poesia que dê conta, que vá um pouco nessa direção. Eu acho que Supapuriqui é essa perspectiva da criação de imaginário negro. Serraria passa a ser um nome artístico a partir do início do processo da Bataclan FC, década de 90, mais precisamente 97, 98. E dentro dessa ideia da Bataclan de ter um conceito de falar de Porto Alegre. E aí o nome dos integrantes da banda passam a trazer no nome o bairro, Richard Serraria, nessa ideia de territorializar a cidade também de forma poética, ao mesmo tempo trazer essa ideia de uma linguagem periférica. Foi Nossa Senhora da Rua, protetora dos pobres fugidos, Mãe de Jesus, quem mandou assinar. Desde então meu nome marco em cruz. Primeiras lembranças são essas, assim, desse processo de morar num lugar onde não tinham cercas. Não tem uma definição assim, sabe? Isso daqui é meu, até porque ninguém tem documento de posse de nada, né? Um dado que eu acho interessante de pensar, né? Esse processo de branqueamento, a gentrificação, enfim, a forma como as cidades se desenvolvem no Brasil também, né? Ao longo do século XX, final do século XIX, essa boulevarização das cidades e paulatinamente também levar, né, os pobres, os negros, consequentemente, né, para os confins da cidade. Isso vai gerar uma população que vai habitar a Serraria numa época aí, década de 70, assim como a Restinga. Se a gente pensar 2 lugares na Zona Sul onde esse processo ocorreu, né? O pessoal saindo da Ilhota e de outros lugares ali no Cristal e indo para esses locais da cidade. Um bairro que se chama Colônia Africana, ele passa a se chamar Rio Branco, né? Então o processo de branqueamento se dá inclusive nisso, né? Nas nomenclaturas que passam a querer contar uma história, né, da cidade, né, de um modo branqueado, digamos assim. Então, isso eu acho que tem esse aspecto, né, que aí ao longo da minha vida eu fui fazer essa reflexão, e aí onde eu insiro a Serraria nessa dimensão, né, de pensar a periferia da cidade, né. O que eu acho legal nessa história da cartografia poética é pensar que a cidade, ela está impregnada de poesia. Eu acho muito mais poesia em Chácara da Fumaça do que bairro Mário Quintana, a Serraria, a Cavalhada, o Morro Santa Teresa. Eu acho que tem algo aí que já é um modo de construir poesia, né? Isso é a gênese, é a base da Bataclan, pensar essa questão da cartografia poética, fazer isso de um modo poético que tenha essa camada de leitura também. Quem conhece o lugar vai também entender por esse aspecto, mas para quem não conhece, né, os nomes e essas denominações, elas também têm uma autonomia poética, digamos assim, que elas também emprestam um significado. Então, a brincadeira é um pouco por aí, né? Década de 90, aí eu passo a ter um contato muito forte, né, com a música que estava sendo produzida naquele período, o que era o Mangue Beat, Chico Sainz, Mundo Livre, Mestre Ambrósio. Essas coisas também para mim são coisas legais, assim, que eu me lembro, né, marcantes. E principalmente Chico Sainz, porque faz uma relação aquilo que eu estava estudando na universidade, né, que era pensar a antropofagia,
pensar a Semana de Arte Moderna, pensar o tropicalismo, né? Esse encontro do global com o local e ver aquilo se fazendo real e concreto naquela síntese, naquele crossover, naquele misturado do Chico Science. E a partir disso eu procuro fazer o meu misturado também, né? Que é pegar a coisa do rap porto-alegrense, o rock, com esses tambores, né? Principalmente com o supapo, né? E começar a fazer as minhas sínteses também, né? Uma caminhada em que o ritmo é o elemento central, em que eu mobilizo coisas da cidade de Porto Alegre, o imaginário, músicos que têm vivência nas manifestações populares, né? O rap, né? o hip hop, o DJ, né? Essa noção aí, né? A percussão do Rio Grande do Sul, a percussão porto-alegrense, o supapo também, que tem a sua territorialidade também em Porto Alegre, assim como em Cachoeira do Sul, assim como em Bagé, assim como em Rio Grande e Pelotas, lugares de destaque, sem dúvida alguma, na história do supapo, mas importante também que esse tambor também tem história em Porto Alegre, né, em escolas de samba. E a Bataclan, eu acho que é isso, essa ideia aí de adentrar nesse universo do rock, do rap, trazendo a percussão. Oba, lua, iê. Chapanã, chapa na paz. Supaponi, chapa plana. Supapocone, chapa uni, opa. Chapa quente. Chapanã traga saúde, meu chapa. Saúde, meu chapa. E aí pensando também essa dimensão da antropofagia, do tropicalismo, do mangue beat, dessa valorização negra indígena, eu me deparo com uma questão em pensar o estado do Rio Grande do Sul, onde a gente tem ainda na cultura oficialesca, de certo modo ainda vivemos no romantismo do século XIX, numa figura idílica de um gaúcho que é um representante das aristocracias, né? E que, ao mesmo tempo, na cultura não enxerga esse elemento negro e indígena como parte da sua manifestação popular e, portanto, folclore. Começo a pensar nessa dimensão, né, de a antropofagia acontecendo na minha cidade, né, no espaço onde eu vivo. E aí, nisso, eu acho que o supapo é esse elemento também, né, de, ao mesmo tempo, assim, esse reconhecimento da presença negra na cultura do nosso estado. E, ao mesmo tempo, pode ser também, né, um supapo beat, né? Ele também pode trazer essa inquietação de algo que dialoga com a contemporaneidade, né? E que ao mesmo tempo está ali impregnado de ancestralidade, trazendo sim, né, uma marca cultural que é também uma marca dessa charquecracia, né? A charquecracia baseada na idade do couro, e nessa idade do couro, o couro do cavalo para a construção de um tambor, sendo o tambor um elemento vivo que se alimenta, que respira, e tudo isso que a gente sabe. Então, é isso que eu penso sobre a antropofagia e, sobretudo, sobre o supapo, né, que é a porta da minha casa de onde eu enxergo o meio-dia. Pensem na palavra tambores e coloquem a última sílaba com o R e o S maiúsculo, né? Tambores. Tambores RS. Isso é o Alabeoni. A centralidade do supapo, o tambor de Moçambique, o tamborilu do batuque e os tamboriles de candombe. Então, isso é o Alabeoni. 4 manifestações negras presentes no Rio Grande do Sul. E o supapo é um elemento vivo, que atesta a presença negra na história do trabalho. Tenho pensado nele como um artefato político, que transcende a condição de um instrumento musical, à medida que ele atesta a presença negra, e não por acaso diferentes grupos, instituições, supapo poético, quilombo do supapo, dentre outros, passam também a assumir esse tambor como um tambor identitário. Importante também a gente trazer essa dimensão para a discussão
através da literatura, já que a gente tem o sopapo em diferentes ambientes, né? O sopapo charqueador do século XIX, o sopapo dos blocos burlescos no final do século XIX, o sopapo do carnaval, o desfile competitivo, Rio Grande de Pelotas, Mariquitas, né? Os blocos em Pelotas, a Girafa da Cerquinha, aquela riqueza toda, né, que vai desaguar na praiana, né, na década de 60, o sopapo na música popular, Giba-Giba, né, o sopapo nas arquibancadas de estádio de futebol, né, esse é um capítulo à parte. Até hoje tem sopapo na charanga do Brasil, né, há registros de sopapo em algumas torcidas organizadas, né, de clubes de futebol em Porto Alegre, década de 70, 80. Então, o sopapo que chega depois, né, através do Cabobu, a outros ambientes, né, os pontos de cultura, as universidades, né, o sopapo que vai para estúdio já com uma outra dimensão da captação e das potencialidades de timbre e ao mesmo tempo da tecnologia de gravação. Então, para mim ainda faltava isso, né? Um sopapo também na poesia. Uma poesia... Tem o sopapo poético, que é um encontro de poesia e que também está, de certo modo, citado aqui dentro, né? No poema Alcibiades, agora também pensar poesia feita com sopapo. Acho que isso é o Supaporiqui. A figura mais importante desse trabalho, que merece as palmas de vocês muito mais do que nós, é o tambor de sopapo, referência da cultura negra no estado do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado. Para construir essa linguagem também, já que somos seres constituídos de linguagem, e a linguagem é um elemento político também, que exclui ou inclui. Então eu procuro também trazer essa questão também dessa linguagem que falamos, algumas palavras da língua guarani, da língua caigangue, da língua charrua, que estão já internalizadas no nosso cotidiano e a gente nem se dá conta da procedência delas, dessas palavras, a etimologia. Eles não dançaram nem pularam, sequer se mexeram. O povo caiu na gargalhada. Pobre, canhu, cré. Canhu, cré, 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 cré. Supaporiqui, joti. Somos gaúchos, sim, mas eu acho que negro sul-grandense, eu acho que é uma definição, que ela também traz uma dimensão política aí, né? E há, sim, né, um desejo tácito de evitar essa associação a esse modo oficialesco, como se construiu essa ideia de gauchidade, que, obviamente, traz, no meu ponto de vista, essa noção eurocentrada, né, de valorização das manifestações europeias em detrimento das manifestações negro e indígenas. Pensar a negritude como um lugar conformador também de um estar no mundo nesse momento histórico, o século XXI, na cidade de Porto Alegre. A referência de cultura negra numa cidade como Porto Alegre. E aí, o meu adentrar nisso é através da cultura popular, a manifestação da cultura popular, que é a palavra, a poesia, o rap, que é onde eu inicio, e também o sopapo, o carnaval. O sopapo do carnaval me levou a outros sopapos, mas essa é a minha referência, a cultura popular da minha cidade. E pensando cultura popular da minha cidade, inevitavelmente eu cheguei a essas expressões negras, né, de sujeitos periféricos, né, onde eu coloco o rap como um elemento de griotismo também. Ele é um bisneto dos velhos griots, né, e o sopapo, que é um griot, ele é um contador de histórias. E o Pampa Esquema Novo foi um disco de estrada, né? Eu passei a ir para o Uruguai, para a Argentina, para fazer contatos com músicos, com cancionistas de lá, conhecer a gênese e o espaço natural de existência do candombe
E dentre outras referências da música argentina também, a milonga uruguaia, a milonga argentina, a milonga gaúcha. E aí passo a compor aí também em parcerias com alguns desses cancionistas. O Pampa como uma ideia também de elementos que eu poderia trazer a africanidade para dizer que ela também é conformadora do Pampa. E eu acho legal essa ideia, né? Aonde estiver meu corpo, né? Até ali se carrega a fronteira. A percepção também de que o universo da leitura me deu essa condição de imaginar e de ver coisas que existiam lá fora, né? Então, eu acho que essa é uma fronteira. Eu me lembro da Serraria, né? Um lugar em que não tinha biblioteca, não tinha aparato cultural. E eu lembro que tinha uma biblioteca que ia, um carro-biblioteca, que era uma Kombi da URGS, que ia até a vila uma vez por semana, e as pessoas se inscreviam, faziam uma ficha e retirava livro. Abria-se a Kombi, e aí as portas, assim, tinham livros, né? E dentro também. E aí duas pessoas, né, da universidade que emprestavam livros. Isso para mim eu acho que foi uma fronteira. Ali eu vi que o mundo não era aquela vila. No princípio, antes de existir o verso, existiu a poesia concreta. A flor de perto, amor de longe. A flor da pele, a flor amor. Amor deserto, a flor de hoje. A cor da pele, a cor do amor. Entre a boca e o beijo pode ver amar. E esse encontro muda a minha vida, muda completamente, porque os primeiros livros de João Cabral que eu pego, que eu compro, eu me lembro, eu achei num sebo, um livro chamado A Escola das Facas, era incompreensível. Olhar para aquilo, cara, como é que é isso aqui, velho? Pô, o que será que o cara está querendo dizer, né? Uma poesia diferente, né, do que eu habitava. Eu já tinha lido bastante sobre ele, algumas coisas, tinha uma pesquisa que eu estava fazendo sobre o Alto do Frade. Bom, chegamos no Rio de Janeiro e num dado momento vamos lá na casa dele, no dia de manhã. No final da conversa, né, com o João Cabral de Melo Neto, ele pega e diz assim, né, bom, olha só, quando é que tu vai voltar no Rio de Janeiro? Eu disse, olha, não sei, agora não tenho planos. Ele disse assim, olha, não demora muito, tá? Porque eu não vou durar muito, né? E aí tá, realmente não durou muito, né? Eu lembro que passou mais um ano e alguns meses, não deu 2 anos, assim. Morreu o poeta João Cabral. Cara, deu uma engasgada forte, assim, sabe? Como um amigo mesmo, né? Um amigo que tu conquista, mesmo uma passagem rápida para mim, né? Mas a gente que estuda a obra de uma pessoa, assim, aquele passa a ter uma corporalidade para ti, né? É um ser vivo. Tu conhece bastante ele, né? Isso foi muito bacana, assim, né? E me lembro também com muita propriedade, né? Do segundo dia, do último momento, assim, quando eu vou embora, né? Ele tinha falado ao longo dos dias, ele já estava cego, né? E aí, claro, eu com aquela curiosidade, né? Tá, mas... Aí a última pergunta, né? Muito obrigado, valeu. Só uma última coisa, assim, né? O senhor falou que a sua filha vinha em linha para o senhor todo dia, né? O que o senhor está lendo, né? Nesse momento? Ele disse assim, ele pensou, olha, ela tem lido Shakespeare para mim. Eu não tenho mais tempo para apostas. E aí eu acho que a poesia fala disso, né? Eu gosto dessa imagem, né? De uma pandorga que passeia no céu numa cidade de fronteira, que poderia ser Jaguarão e Rio Branco, poderia ser Santana do Livramento e Rivera, que poderia ser Uruguaiana e Passo de los Libres, mas que poderia ser também o céu da Vila Nova, uma pandorga que voa do meu pátio e atravessa para outros pátios e assim também rasga fronteiras.
Nós misturados. Eu misturado. Poesia também é falar, tá ligado? Também é falar de vila, tá ligado? Das nossas vivências. Misturado. Tá ligado? Misturados. Aguinha, misturados, né? Misturaba. Chopara. Ieguinha. Chopara. Falo na nossa resistência quando falo da nossa língua, né? Na nossa resistência, né? E muitas dessas falas são em belas palavras que os Guarani falam na nossa resistência, né?